Suspeito de incendiar estátua de Borba Gato é preso. Esposa também teve prisão temporária decretada. A reportagem é de Fernando Martins, Vitor Moraes e Michael Mendes. Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Paulo Galo, e sua esposa, Jéssica de Paula da Silva Barbosa, foram presos temporariamente ontem, como suspeitos de terem participado do incêndio à estátua de Borba Gato no sábado. A prisão ocorreu após Paulo se apresentar ao 11º Distrito Policial e afirmar que participou do ato com o objetivo de abrir o debate sobre o bandeirante Borba Gato. O ato que foi feito no Borba Gato, ele foi para abrir um debate. Em nenhum momento aquele ato foi feito para machucar alguém ou querer causar pânico na sociedade. Aquele ato foi feito para poder abrir um debate e o debate foi aberto. Aqueles que dizem que tem que fazer pelas vias democráticas, a gente buscou fazer isso. Abrir o debate para que esse debate ocorra e as pessoas agora possam decidir se eles querem uma estátua de 13 metros de altura que homenageia um genocida e um abusador de mulheres, certo? Então, é isso que a gente sempre quis desde o começo. O advogado Jacob Filho, que faz parte da defesa de Paulo e Jéssica, contesta a prisão da mulher, que afirmou não ter participação no ato. Um mandado de prisão contra uma mãe de uma criança de 3 anos. Eu não tem tantas outras razões dentro da lei, ela não participou de ato nenhum. A legislação autoriza prisão domiciliar, a legislação autoriza medidas cautelares diversas da prisão. Mas o primeiro ato é prender. E prender uma mãe, que sequer estava no ato. É surreal. O delegado Júlio Encarnação explicou que a prisão da mulher foi necessária para dar andamento nas investigações. Se foi constatado que ela participou de fato do ato, ela continuará presa ou será representada à justiça para a continuidade da sua prisão. Se for constatado que ela não participou de fato, a prisão pode ser revogada. O que indica, doutor, nesse momento que ela tenha participado? Durante as investigações, identificou-se que o telefone utilizado pelo principal suspeito, que é o Paulo, o telefone estava em nome da sua esposa, que é a Jéssica. A Jéssica, nas redes sociais, ela acompanha toda a movimentação do que é feito, dos atos, republicou fotos, vídeos dos atos criminosos praticados. Então, por esse motivo, foi pedida a prisão dela. A polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do casal. Paulo foi indiciado por incêndio circunstanciado, associação criminosa e possível adulteração na placa do caminhão que levou os pneus. Uma terceira pessoa, Danilo Oliveira, compareceu à delegacia de forma espontânea e assumiu sua participação no ato. No entanto, segundo a polícia, ainda deve ser feito pedido de prisão contra ele. No domingo, o motorista do caminhão que havia sido preso teve concedida a liberdade provisória. O ataque à estátua ocorreu no sábado e as imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais. Bombeiros apagaram as chamas e, na segunda-feira, a prefeitura disse que um empresário irá custear o restauro da estátua. Olha, é louvável a prisão do Galo, que botou fogo no gato, no Borba Gato. É louvável, por quê? Porque nós precisamos começar a moralizar, precisamos entrar nos eixos, para não ter disciplina nesse país. Ora, quer discutir o passado? Quer discutir a história? Então vamos discutir também o morticínio que aconteceu na Rússia? Vamos discutir o morticínio que aconteceu na China? Vamos discutir o morticínio que aconteceu em Cuba? Ora, discutir o passado. História não se discute. História é a preparação para o futuro. Temos que aprender com os erros do passado, mas não revisar a história. O que aconteceu aí, deveria daqui para frente agora mandar a conta do restauro desta estátua, da pintura, do restauro, e uma multa, inclusive, por ter paralisado o trânsito naquela região para esse menino aí, que para mim não passa de um moleque de esquerda com mente doentia. Eu acho que é perfeitamente legítimo que a gente questione, sim, figuras históricas, mas isso não deve se dar por meio da vandalização, nem de incendiar estátuas ou outros monumentos. Isso pode ser feito pela via democrática, discussão de projetos que, aliás, já existem, tanto na Câmara dos Vereadores como na Assembleia Legislativa. Esse, sim, é o foro adequado
para o correto debate democrático. Essa idealização, romantização dos bandeirantes é uma ideia que vem principalmente, foi fortalecida a partir da Revolução de 1932, aqui em São Paulo, é uma ideia que merece ser questionada, porque os bandeirantes também foram responsáveis pelo massacre de etnias inteiras de indígenas, escravização de negros, estupro de mulheres. Então, é uma história que merece ser revista. Normalmente, a história é contada pela ótica dos vencedores, mas não por meio do incêndio nem da vandalização de monumentos. Você tem um debate democrático. Se for considerado que aquela estátua não deve mais permanecer naquele local, naquela praça pública da cidade, ela pode ser relegada ao museu, ou então, como no caso do Borba Gato, que além de tudo é uma ode ao mau gosto, pode ser simplesmente jogada na lata de lixo da história. Aqui eu sou obrigada a concordar com os dois, e eu acho, inclusive, que esses atos de vandalismo, eles atrapalham as manifestações democráticas, deveriam ser democráticas, de todos os lados do espectro ideológico, e nesse caso atrapalham as manifestações de esquerda. A gente viu aí o esvaziamento das manifestações, e eu não tenho dúvida de que muita gente que acredita nas pautas da esquerda gostaria de ter estado nas ruas na última manifestação e não foi, já porque esse ato vinha sendo cantado nas redes sociais. Ele foi um ato premeditado e isso assusta demais as pessoas de bem que existem em todos os lados do espectro político e ideológico. Em relação à fala do Galo, na hora da prisão, esse menino, além de não conhecer, menino porque em relação a mim é muito mais jovem, mas realmente já é um adulto, né? Ele não só demonstra não conhecer a história, a Amanda tem razão quando fala da idealização de bandeirantes e tal. Houve sim muito genocídio de indígenas por parte dos bandeirantes, mas o contexto histórico era outro, o que não minimiza o fato do genocídio, só que este bandeirante especificamente, ele esteve envolvido em outras entradas em bandeiras, ele estava envolvido mais na parte da mineração, então se ele conhecesse a história, talvez ele tivesse inclusive escolhido outro monumento, se é que era para fazer um ato desses, né? E ele diz que quer abrir um debate, realmente, Amanda, não tem a menor condição de se apoiar nada desse tipo. O debate existe, os foros certos, eu concordo com você que num debate aberto, em Câmara Municipal, em Assembleia Legislativa, em audiências públicas, historiadores viriam trazer a verdade sobre os fatos, contextualizariam no período histórico referente, e isso poderia sim ir para um museu e continuaria lá contando nossa história, que precisa ser conhecida. Olha, esse debate não se faz colocando fogo em estátua. Isso já começa errado o propósito. O debate não se faz com incendiários. O debate se faz com foro de pessoas inteligentes. E ali mostrou uma desinteligência da esquerda. E eu concordo com a Amanda. Amanda, eu sou do Rio Grande do Sul, moro em São Paulo há 26 anos. E quando eu cheguei em São Paulo e eu conheci essa estátua, achei ela um horror. É verdadeiramente horrorosa. Deveria ser guardada e colocada uma coisa muito mais bonita para se homenagear a história verdadeira, a história linda que São Paulo tem, né? Agora, Bernardo, a gente tem que falar também, tem um monumento às bandeiras também, em referência aos bandeirantes do Victor Brecheret, que fica ali é maravilhoso. Na região do Ibirapuera, que é linda, é maravilhosa. Então, se aquilo em algum momento fosse removido daquele local, certamente teria que ser colocado no museu, porque tem um valor artístico inerente. Agora, a do Borba Gato, de fato, é um horror artístico. É um horror. Importante o debate, só aqui já surgiram algumas ideias e eu inclusive acho que o próprio monumento aos bandeirantes, que é lindo e é um ícone de São Paulo, muito mais do que o de Borba Gato ou qualquer outro que a gente possa questionar aí, eu até acho que ele pode passar por um debate e eventualmente receber uma placa com uma explicação melhor do que envolveu o movimento das entradas e bandeiras no Brasil, embora a gente saiba que isso esteja nos livros, nas palestras, nas salas de aula, mas eu acho que pode ser modificada a forma de contar a história, porque como a Amanda bem lembrou, a história é contada pelos vencedores da época imediatamente seguinte, mas nada nos impede de 200, 300 anos depois, com a evolução da sociedade, com novos contextos, a gente fazer mais questionamentos. Mas realmente esse é o debate saudável, esse é o debate que precisa ser feito.